Pegava o Bruno na bicicletinha e vinha pra casa rapidão. Porque senão ele brigava porque eu tava na rua, com molecagem, ele falava. Então minha infância mais ou menos foi isso, sabe? Eu choro muito porque eu queria ter, tipo assim, ter mais lembrança do meu pai me dando beijo, do meu pai me abraçando, sabe? Dele conversar comigo, porque ele era mais presente em casa. A minha mãe já tinha que trabalhar essas coisas. Eu lembro que uma época nós morou na fazenda, eu não sei o motivo por qual eu apanhei, mas eu apanhei de fio, de fio. Cortou minhas pernas, fio de ferro, do ferro. E eu lembro que dessa vez minha mãe conversou com a minha avó, a mãe do meu pai. Não sei o que elas conversou, mas eu lembro que conversou com ele. Porque ele me bateu e cortou minhas pernas. Então, eu tenho essas coisas assim comigo que me magoaram muito, porque ele podia ter me dado mais amor, mais as coisas, e não. E com isso tudo que eu passava, o que que acontece? Com 7 anos, eu falava que eu não gostava de mim pra minha mãe. Eu lembro da minha mãe me pôr na frente do espelho e ficar falando assim: você é bonita, você é linda, eu me amo. Fala, repete, fala que você é bonita, que você é linda e que você se ama. Porque eu passei até uma rejeição comigo. Porque o que eu pensava? Meu pai não gosta de mim. A culpa é minha. O erro é meu. Eu colocava a culpa em mim. Porque tudo eu era culpada. Porque se o Bruno derramava alguma coisa, eu era culpada. Então, se meu pai não gostava de mim, a culpa era minha. Então, eu tinha que fazer tudo pra ele gostar de mim. Eu vivi muitos anos assim, tentando fazer tudo pra ele gostar de mim, sabe? Foi muito difícil eu conseguir me libertar disso e falar assim: ele tem que gostar de mim e pronto. Se não gostar, pronto, se foda-se, sabe? Desculpa a palavra, mas é foda-se mesmo. Mas eu não gostava de mim até uns 7, até uns 10, 8, uns 10, 11 anos. Eu não gostava de mim. A minha mãe colocava eu direto no espelho pra falar isso, porque eu não gostava de mim e eu achava que a culpa do meu pai me bater tanto era por causa disso, porque o problema era eu. Eu era errada. Então, esses foram os primeiros índices de depressão que eu tive. Foi quando meus pais se separaram e voltaram. E com 7 anos eu passei a ter uma rejeição contra mim. Minha mãe procurou alguém, que eu não sei quem que é, e mandaram ela fazer isso comigo. Pôr eu todo dia na frente do espelho e falar isso. Que eu me amava, que não sei mais o que. Eu lembro que ninguém da família gostava muito do meu pai, da família da minha mãe. Tipo assim, a minha avó, ela era, hoje fala Alzheimer, né? Só que minha avó era caduca, né? Só que ela nunca esqueceu do meu pai, porque eu chegava lá, dava benção, e ela falava assim: que vagabundo desgraçado tá morando em sua casa ainda, sabe? Eu lembro disso. Eu lembro dela e do meu tio, falar dele. Dos outros eu não lembro, não. Se não gostava ou deixava de gostar, não lembro, não. Eu lembro que eu tive uma prima uma vez que fez uma fofoca pro meu pai me bater, uma prima do lado da minha mãe. E que eu fiquei muito magoada também, porque eu pensava assim, gente, ela é bem mais velha que eu. Pra que ela tá fazendo isso? Pra me apanhar, sabe? Então eu lembro disso. Então a minha lembrança da minha infância é assim, sempre me magoa muito, porque eu lembro muito do que eu sofri com meu pai. Eu não lembro, assim, da gente sorrir, se divertir. Assim, igual a gente ia pro rio com os meus primos, meu pai. Meu pai me colocava dentro da boia e pra nadar dentro da boia, que é as boias de caminhoneiro. Que é esse pneu de caminhoneiro, que é as camas de ar de caminhoneiro. Colocar dentro da boia. E meus primos iam brincar de pega-pega, eu não podia brincar. Porque homem ia pegar nas minhas pernas, ia pegar não sei o quê. Então eu não podia. Então, ele tinha capacidade de mergulhar, olhar debaixo das minhas pernas, debaixo da água, pra ver se não tinha ninguém pegando em mim. Sabe? Então, meu pai era meio paranoico. Só que depois que separou da minha mãe, não se importou mais. Fala que o boi cuida dos bezerros enquanto cuida da vaca, né? O ditado é verdade. É isso. Eu falei que pra me contar a minha história eu ia ter que expor pessoas. Então, tá expondo meu pai. Gente, eu não tenho ódio do meu pai mais. Não tenho raiva. Eu perdoei ele. Se ele reconhece ou não reconhece o que ele fez, não me faz diferença mais.
No meu coração, eu sofro porque, assim, era uma coisa que podia ter sido evitada, né? Mas eu acredito que hoje ele tem maturidade para mudar isso na vida dele, né? Então, é assim. E por causa dessas consequências do meu pai, alguns primos, algumas pessoas da minha família achavam eu chata, metida, mas não sabiam o que eu passava dentro de casa. A gente passou dificuldade financeira também, devido dívidas que começaram através do meu pai e foi só aumentando. E isso eu vou contar depois, que começou a partir dos meus 12 anos para frente. Então a minha infância foi essa. E eu falo para vocês que eu sobrevivi com a cabeça boa porque eu sempre tive Deus no meu coração. Desde criança, eu sempre tive muita fé. Eu gostava de ir na igreja desde criança. Tanto é que eu acompanhava meu pai, que meu pai gostava de ir na igreja. Ele bebia, mas gostava de ir na igreja. Eu tinha muita fé, porque eu cresci com meu pai e minha mãe brigando, de eu acordar de madrugada, os dois tá brigando. Sim, ó, brigando, não agredindo, mas verbalmente. E eu, mas o Bruno acordava, sabe? Eu tinha que acudir o Bruno, que o Bruno ficava nervoso, que o Bruno não gosta de ninguém brigando. Então, é isso. Eu cresci com meio de briga, sendo espancada e tendo o Bruno pra cuidar. E eu lembro bem que algumas vezes eu escondia de trás da casa, eu chorava. Aí eu pensava assim, se eu sumisse? Mas sabe por que eu lembrava? Quem que ia cuidar do Bruno? Então o Bruno pra mim sempre foi a minha inspiração, a minha força, o que me manteve aqui. O Bruno sempre foi muito em primeiro lugar na minha vida. Desde eu criança. Eu batia nos outros na rua, porque se eu visse alguém abusando do Bruno, eu batia. Gente, eu já batia. Eu já mandei pedra de cascalho na cabeça de menino. Não abusava do Bruno. Aconteceu uma vez de um rapaz que eu queria bem beijar, eu já era mocinha. E é só que eu lembro de eu pequena, ele num comício abusar do Bruno. E eu nunca esqueci. Quando ele quis me beijar quando eu era mocinha, eu falei pra ele, eu não beijo você, porque eu sou irmã daquele cara assim, de tantos anos atrás que você abusou dele, durante um comício. Então, eu guardo as coisas, sou bem rancorosa, mas o Bruno sempre foi minha proteção, sabe? Ele sempre cuidou de mim. Tanto quando meu pai me batia, ele ficava nervoso, ele dava as crises nervosas, ele sempre me protegeu. Eu acho que é isso. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade da minha infância, pergunta, porque às vezes aí eu vou lembrando, sabe? O melhor momento que eu tinha na minha infância era ficar dentro do meu quarto. Porque era muito complicado ficar fora dele. Porque o Bruno era muito nervoso, às vezes ele não deixava assistir televisão, tanto é que quem me conhece sabe que eu não tenho o hábito de ver televisão. Porque ele implicava comigo. O Bruno tem umas crises nervosas e de repente ele implica com você. Com você, assim, comigo dentro de casa, né? Que ele não implica com as pessoas da rua, ele implica com a gente dentro de casa. Então, ele implicava comigo e eu ficava muito dentro do quarto, trancada, sozinha, isolada. Eu não podia ter amigo que meu pai não deixava, quando eu era criança. Na minha adolescência eu consegui mais, mas quando eu era criança eu não tinha. Eu também estudava numa escola particular que as turmas eram meio dividida, pobre para um lado, rico pro outro, e era daquele jeito. E eu não era feliz na escola porque eu era abusada por ter um irmão deficiente. Chegar mordida, essas coisas. Então, é isso. E eu falo pra vocês que tudo que eu passei na minha vida, eu passei porque eu tenho Deus e tenho Bruno na minha vida. E eu acredito que o Bruno seja um anjo, que Deus mandou assim, ó, ele vai, depois ela vai, e os dois vão se unir, porque o Bruno já me salvou, eu lembrar dele, cuidar dele, me salvou de muita coisa ruim que eu pensei já na vida. Tá bom, gente.